E aí, futuros aprovados? O dia da segunda fase de Direito da FGV tá logo ali e eu quero conversar com vocês sobre como se preparar de verdade para esse momento tão importante, explicando sobre o funcionamento da segunda fase. Então, eu sou a Júlia, estudante do 6º semestre de Direito da FGV e você está no canal da Mentorando Digital, o maior preparatório para a segunda fase de INSPER e FGV. Então vamos direto ao ponto e falar sobre o que você realmente precisa saber para arrasar no dia da prova e não ser pego de surpresa. Falando um pouco sobre a logística da segunda fase, é importante saber primeiramente quando que essa fase vai acontecer. Então, entre a data de aprovação para a segunda fase e o acontecimento da segunda fase em si, tem um período de aproximadamente uma semana e que o candidato vai ser alocado para determinado dia e horário. Então, para cada aluno, o tempo entre a aprovação para a sua segunda fase e a realização da sua segunda fase em si, eles variam, podendo ser de mais ou menos entre uns 4 e uns 10 dias. Por isso que é muito importante que vocês limpem os calendários de vocês durante essa semana para não terem nenhum compromisso que não seja possível desmarcar, porque não é possível realizar uma realocação de datas. Outro fator que é muito importante saber é que atualmente o vestibular da FGV acontece de forma 100% presencial e é sediado nos prédios da FGV aqui em São Paulo. Passando agora para a parte do funcionamento em si da segunda fase, é muito importante saber que a avaliação ela é diferente da segunda fase de administração da GV, assim como também é diferente da segunda fase de direito do INSPER. Por isso que é importante saber que ela é dividida entre uma etapa individual e uma etapa de avaliação em grupo, em que a avaliação vai acontecer num grupo de mais ou menos entre 6 a 8 alunos, em que todos vão ser alocados em uma sala, em que tanto essa etapa individual quanto a etapa em grupo irão acontecer. Falando especificamente sobre a fase individual, depois que vocês são alocados em uma sala, uma pergunta vai ser apresentada para os alunos por meio de um slide, ou seja, a pergunta de todos os candidatos é exatamente a mesma. E a ordem de resposta dos alunos vai ser decidida por meio de um sorteio. Então, todos os alunos permanecem na sala, ouvindo os demais na etapa de entrevista individual. Cada um vai ter um tempo de preparo para responder a sua pergunta. Ou seja, você pode escrever em um papel e fazer o seu planejamento para responder a sua pergunta. E esse tempo de preparo, ele é curto, é de mais ou menos uns 2 minutos. Depois desse tempo de preparo, os alunos vão ter aproximadamente 5 minutos para responder a sua pergunta. E durante a sua resposta, os avaliadores eles não fazem perguntas e eles não te interrompem. Mas depois, os avaliadores eles podem optar ou não por realizar perguntas. Importante saber também sobre a questão dos avaliadores, que geralmente eles são entre 2 ou 3 e eles são professores da FGV, muito provavelmente os seus futuros professores. E depois que todos os candidatos realizarem a parte da entrevista individual, passa então para a parte da dinâmica em grupo. Agora, na fase de dinâmica em grupo, que é a mais importante da segunda fase, vocês vão ser divididos em 2 grupos, um a favor e um contra, em que os avaliadores que vão decidir que grupo que vai defender qual lado. Os avaliadores, eles vão entregar um tema para debate, e para isso eles vão disponibilizar um material de apoio, podendo ser uma explicação sobre aquele tema, uma reportagem, uma entrevista, uma notícia. E esse material de apoio ele vai contar com alguns breves argumentos, tanto para o lado a favor quanto para o lado contra. E esse material ele é muito importante para você poder dominar um tema que você já conhece um pouquinho melhor ou para você poder se familiarizar com um tema que você não tem nem ideia. Então, em 2021, por exemplo, quando foi a minha segunda fase, o meu tema foi sobre a lei do esquecimento. E eu não tinha a mínima ideia do que aquilo significava. Então, o material de apoio foi muito bom para eu conseguir chegar um pouquinho melhor preparado. Então, os grupos eles vão ter um tempo para eles poderem se preparar internamente para o debate, de aproximadamente 10 minutos, para poder explorar aquele material de apoio e poderem comentar sobre ele. E lembrem-se que nesse tempo, vocês também estão sendo avaliados da mesma forma que vocês são avaliados durante o debate. Então, sejam cordiais, tragam novos argumentos, porque vocês estão sendo avaliados da mesma forma. Depois desse tempo de preparo, os grupos eles se juntam novamente e o debate de fato começa, de aproximadamente uns 15 minutos.
Uma coisa que é muito importante saber é que o debate da FGV ele é completamente livre. Os avaliadores, eles não determinam quem vai falar, eles não disponibilizam um tempo específico para cada grupo ou cada integrante. Então, se o grupo a favor fala 10 minutos e o grupo contra fala 5, eles não vão interromper. Se todo mundo do seu grupo falar e você não, eles não vão te chamar para responder. Se você falou 10 minutos e não deixou ninguém mais falar, eles também não vão te interromper. Os próprios grupos e as próprias pessoas se organizam no que diz respeito às falas. E depois que o debate é encerrado, os candidatos estão liberados. Então, é assim que funciona a segunda fase de Direito da FGV. Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora e invista no seu sonho porque ele vale a pena. Não seja aquele amigo que se arrependeu de não ter se preparado melhor e vá em frente e faça acontecer. Comente aqui a aprovação e nossa equipe vai te enviar um link para uma simulação gratuita da segunda fase. Não deixe essa oportunidade passar. Se você quer mais apoio nessa jornada, nossa mentoria para a segunda fase de Direito da FGV é o lugar certo. Estamos aqui para te ajudar a superar os desafios e se preparar da melhor maneira possível. Então não perca a chance de se destacar e alcançar os seus objetivos. Siga a gente nas redes sociais, Mentorando Digital, e venha fazer parte da nossa comunidade de aprovados. Te vejo na próxima fase.